A versão que eu vou ler é a ARA. Você me acompanha na que você tem e que aqui está também aqui no telão. Ezequiel 2:8. Só um pouquinho mais baixo, mas vocês vão ficar comigo, né? Vocês não vão me deixar, né? Ezequiel 2:8 diz assim: os que me ouviram, digam amém. Palavra do Senhor ao profeta Ezequiel: tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, e não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então eu vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo, e me disse: filho do homem, dá de comer a teu ventre, enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. E eu comi, e estranhamente, do meu jeito de falar estranho com a língua presa, estranhamente, era doce como o mel. O meu assunto esta noite é um chamado à resistência. Queria muito que você olhasse para 3 pessoas. Pastor, por que 3? Minha língua é presa. 3 pessoas. Olhe para 3 pessoas. Quantas pessoas? Consegue falar 3 que nem eu falo? Horrível ouvir isso. Olhe para 3 pessoas, diga: um chamado à resistência. Desse jeito você não vai resistir nada, morrendo desse jeito. Diga: um chamado à resistência. Nós não somos dos que desistem, nós somos dos que avançam. Espírito da glória, eu preciso da tua ajuda mais uma vez. E sabe qual é a certeza que nós temos? É a certeza da tua palavra, que nós já vencemos o maligno. E esta é a certeza de que vencemos o maligno, a nossa fé, porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E eu não quero nem saber quantos o inimigo se levante, maior sempre será o que está conosco do que aquele que está no mundo. Derrama em nós esta noite uma consciência, não uma consciência triunfalista que está tentando tomar conta da minha geração, mas uma consciência de resistência, de perseverança e de permanência. Nós não somos dos que retrocedem, nós somos daqueles que vão dizer, como disse Paulo: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. Eu lhe peço uma coisa: nos empurra para o seu propósito, destino, porque quem começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. Vem glória sobre nós, eu lhe peço no nome de Jesus. Quem diz amém? Se assente, por favor, e me dê sua atenção, por favor. Olhe para mim e dê sua atenção, por favor. Mesmo. O Evangelho é poder de Deus, olhe para mim. Significa que o Evangelho também terá milagres e sinais, mas esse não é a proposta do Evangelho inicialmente. É lógico que as boas novas de Jesus também promete a sua provisão sobre a nossa vida, mas essencialmente não é essa a proposta do Evangelho também. É lógico que o Evangelho e as boas novas garantem a manifestação e o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Quem diz amém? Mas não é essencialmente. Eu quero muito a sua atenção, por favor, não se movimente agora, por favor, principalmente eu,
Pode não parecer, mas se você ficar 2 dias comigo, você vai descobrir, eu sou autista e eu tenho muita dificuldade com movimentação. Então, eu te ouvi até agora, vem comigo, por favor. A proposta essencial do Evangelho não é nem que tenhamos resultados. A proposta essencial do Evangelho não é nem que a gente chegue primeiro. Não é nem que a gente apenas chegue. A proposta essencial do Evangelho se resume em continue, persevere, resista. É por isso que Jesus diz no seu sermão escatológico, não é aquele que pregar até o fim, não é aquele que cantar até o fim, é aquele que perseverar até o fim. É possível pregar até o fim e ainda se perder. É possível cantar até o fim e ainda se perder. Agora, perseverar em fé vai existir e vai exigir uma consciência de alguém que diga: eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É essa a proposta essencial do Evangelho. Olhe para mim, a proposta essencial é persevere, não pare, continue. Então esse reino não é o reino de quem chega primeiro, esse reino é o reino de quem chega e de quem permanece. Você não pode se comparar com quem conseguiu chegar primeiro, construir a casa primeiro, porque qualquer um pode construir a casa primeiro, mas leva tempo para construir uma casa que permaneça tempestades. Geralmente, quem constrói para ser visto, constrói rápido. Quem constrói permanecer, quem constrói para ficar em pé, demora. Por quê? Porque ele vai ter que aceitar o nível da bagunça, de cavar, de ter que ir até o fim. Eu não estou construindo para ser visto, eu estou construindo para permanecer. E você só descobre que tipo de construção é a sua depois que a tempestade chega. Por isso que Deus diz, é você que decide. A tempestade avalia o seu sentimento, a tempestade avalia o que há no seu coração e a tua motivação. Estou construindo para ser visto ou estou construindo para resistir? Eu estou construindo para resistir tempestades. Isso é perseverança. É por isso que o eco do Apocalipse sempre vai ser esse: ao que vencer, 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 ao que vencer. Esse é o chamado de permanecer, é o chamado de resistir, é o chamado de não parar, é o chamado de não se distrair, é o chamado de continuar. Apenas continue. Quero lembrar a vocês que a verdadeira fé em Cristo Jesus está relacionada ao seu nível de resistência. Por isso que o apóstolo Pedro escreveu dizendo que a vossa fé mais preciosa do que o ouro refinado pelo fogo. Acho que vocês não me ouviram. Ele está dizendo que vocês vão ter que aprender que o processo do fogo faz parte da vida e da agenda de Deus a vocês, porque assim como o fogo tem que ser purificado, a fé de vocês também terá que passar pelo exame do fogo para o nível de resistência. Como se descobre que o ouro está purificado? Como que se descobre que o ouro está puro? É quando o refinador olhava para dentro do cadinho onde estava o ouro, e até que a imagem dele não fosse como reflexo naquele ouro, não estava bom. Eu acho que você não me ouviu. Então o refinador tinha que olhar e ver a
própria imagem dele espelhando no ouro. Então, se ele não vesse a imagem dele espelhando no ouro, não tá bom, fica mais um pouco no fogo. Deus não quer ver um grande pregador em mim, Deus não quer ver um grande influencer em mim, Deus não quer ver um grande pastor em mim, Deus não quer ver um grande empresário em mim. Ele quer olhar em mim e ver a imagem dele em mim, do refinador em mim, de Cristo em mim. Por isso é resistência. Tem alguém comigo ou estou sozinho aqui? Eu quero muito que você olhe para uns três. Tem que ser três, que a minha língua é presa. Me ajude e diga: é uma questão de resistência. Diga para alguém: é uma questão de resistência. Me ajude, você pode me ajudar a pregar? Diga para alguém: é uma questão de resistência. É uma questão de resistência. E eu amo a palavra que Deus deu a vocês sobre resistência. Por qual razão? Porque eu acho que essa é a crise da minha geração. A minha geração, o nosso tempo não é um tempo preparado à resistência. Que nível de resistência é esse tempo? É a resistência de não saber lidar com uma foto que não teve muitas curtidas? Que nível de resistência é esse? É a resistência de não aparecer na arte dessa festa, mas ter que brigar para aparecer na outra? Que tipo de resistência é essa em que a gente vive? Em de ver quem cria mais conteúdo para os nossos TikToks? Que tipo de resistência é essa que existe? Quero trazer um personagem para falar de resistência. Eu nunca vi um sermão dele, eu nunca vi uma mensagem dele, mas a vida dele é a própria resistência. E a Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, versículo 11, que quando as coisas ficarem complicadas para você e você falar: quer saber de uma coisa? Vou parar, vou desistir, não vou continuar. Lembre dele, e o nome dele é Jó. Lembre a prova que ele passou. Lembre que Deus não deu muita explicação para ele. Lembra que Deus não deu muito detalhes para ele, até porque ele era a própria mensagem, ele era a própria aposta de Deus contra o diabo. Eu acho que você não me ouviu. Você descobre que tem resistência quando Deus não tem que te explicar muita coisa. Você descobre que tem resistência quando Deus não tem que te dar nenhum detalhe. Você descobre que tem resistência quando não tem nenhuma explicação, mas tem fé para dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. É por isso que Tiago escreve dizendo, olhe para cá, é por isso que Tiago escreve dizendo: quando vocês estiverem achando, vou desistir, vou parar, eu quero que vocês se lembrem da perseverança de Jó. Se vocês não deram aleluia, não é porque eu estou pregando, não está escrito lá. E lembre-se do fim. Eu gosto disso. Lembre-se do fim que o Senhor lhe deu. Por quê? Porque é natural que a gente concentre a nossa força apenas do que é negativo. Então percebi que muito tempo pregando, o tempo todo eu ficava tão preocupado. Onde? Apenas na perda dele, no sofrimento dele, nos amigos ingratos dele, nas acusações contra ele. Mas Tiago diz: não, para de ficar focando nisso. Isso é processo. Lembre do destino. O destino te ajuda no processo. Qual foi o destino dele? Lembra o fim que Deus deu a ele. E qual foi o fim que Deus deu a ele? Primeiro, de mostrar para os amigos que quem tem resistência é capaz de perdoar quem acusou. Eu queria alguém agora. Segundo, é que eu ainda consigo orar por alguém que não teve coragem de orar por mim. Mas enquanto Jó ora por eles, Deus desce na situação de Jó. Eu vim de São Paulo para pregar para alguém. Haverá momentos que quem podia orar por você não vai. Haverá momentos que quem podia te encorajar não vai. Mas eu sei que Deus vai descer no meu redemoinho. Deus vai me encorajar. E eu vou dizer: eu sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu queria alguém comigo. É uma questão de resistência. Quem me ouve diz amém. O meu texto de hoje, eu já vou encerrar. O meu texto de hoje é alguém que teve um chamado à resistência. Olhe para mim,
Olhe para mim, como eu sei que alguém tem um chamado de resistência? Você descobre que Deus está investindo em alguém para fazer dessa pessoa um chamado à resistência pelo nível de frustração que essa pessoa passa. Vocês não dão glória agora? Acho que você não me ouviu. Ministérios que permanecem são resultado de frustrações das quais não tiveram poder de te fazer sucumbir? Ah, vocês não me ouviram? Vou dizer de novo. Não é só apenas entrar na faculdade, viver o ministério e começar a pregar. É permanecer. Não é apenas atingir as alturas, mas continuar voando como águia. E o que isso resiste? Lidar com frustração. Eu acho que você não me ouviu. Quanto menos você se souber lidar com frustração, menos Deus confiará algo em ti, porque mais mimado você vai ser. Eu acho que você não me ouviu. Então, para Deus confiar em ti e não ficar dando explicações quando você só deveria obedecer, Ele vai permitir e vai te matricular na escola da frustração. Até porque está escrito assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente além. Gosto do superlativo, abundantemente mais. Se já é infinitamente, para que colocar o além? Se já é abundantemente, para que colocar o mais? É que ele exagera. E Deus é capaz de fazer infinitamente além, abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. Um problemão quando eu leio esse texto. Por que um problemão? Porque se Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedi ou pensei, significa que o que eu pedi e pensei vai por água abaixo. Vocês não dão glória agora? Nunca mais reclame quando o que você pediu ou pensou foi por água abaixo. Porque se Deus frustrou o que você pediu ou pensou, é sinal que Ele resolveu fazer infinitamente. Vocês estão aqui ou eu estou sozinho aqui? Você vai me ajudar a pregar só se você puder e quiser. Olha para alguém e diga: vai reclamar da última porta que Deus não abriu? Vai reclamar do último milagre que Ele não fez? Você não disse que Ele poderia fazer infinitamente mais? E se daí? E se eu não quiser curar Lázaro? Eu vou fazer melhor. Eu vou ressuscitar ele 4 dias depois. Eu posso fazer mais. Eu posso liberar uma palavra para quem quer? Se a banda quiser me acompanhar, vou liberar uma palavra. Eu sei que tem uma geração e eu também faço parte dela. A gente quer o sonho, a gente quer a promessa, a gente quer ministério, mas Deus olha para nós e diz: antes de te dar sonhos, tenho que te dar resistência. Antes de te dar ministério, tenho que te dar resistência. Antes de te dar casamento, eu tenho que te dar resistência, porque chega de começar e parar, chega de começar e reclamar, chega de começar e ficar justificando. Nós não seremos a geração que começa e não termina. Nós não seremos a geração que só sabe dizer haja, mas não consegue dizer está consumado. Nós somos discípulos daquele que é alfa e é ômega, é o princípio, é o fim. Ele começa, ele termina. Todo inimigo que se levantou para te fazer cair vai ter que bater em retirada, porque Deus vai te dar resistência. Resistência. Tem alguém que acredita nisso? Faz alguma coisa agora. Tenho problemas. Meu amado pastor Eliseu,
Tenho grandes problemas com gente que chega e diz assim para mim, pastora Tati, tenho problemas, porque fulano interrompeu o meu ministério, ciclano não me ajudou, fulano poderia ter me aberto a porta. É sério que você vai ficar culpando fulano, ciclano, beltrano, por não ter coragem de admitir que foi Deus que permitiu o caminho da frustração para te dar um nível de resistência que você ainda não tinha para receber o que queria? Para de culpar Saul quando é eu que te coloquei no deserto. Ninguém vai dar glória agora. É sério que a gente vai culpar A, B ou C porque a porta não abriu? Que Deus que você serve? O meu Deus, quando disser que você está pronto, Ele abre porta até no meio do mar. Quando meu Deus quer fazer, Ele entra em fornalha. Quando meu Deus quer fazer, Ele abre a mar no meio. Quando meu Deus quer fazer, Ele faz rei perder o sono. Quando meu Deus quer fazer, Ele para sol e lua. Quando meu Deus quer fazer, Ele faz muralha cair abaixo. Eu acho que Ele quer fazer aqui hoje. Alguém recebe? Faz alguma coisa. O chamado à resistência é um chamado à frustração. Eu já vou encerrar. Um chamado à resistência. Quem me ouve diz amém. É um chamado à frustração. O meu texto de hoje é alguém que tem uma história de frustração. O nome dele é Ezequiel. Qual é o nome dele? Olha para mim. Amo a história dele, porque me identifico. Quem é ele? Olhe para mim. Ele é alguém que vai crescendo, ouvindo alguém mais velho gritando quando ninguém quer ouvir. Quem que ele está ouvindo gritando? Um homem cujo nome é Jeremias. Ele ouve Jeremias gritando, mas ninguém ouve. E embora tenho certeza, olha para mim, que o coração dele queima pelo que Jeremias fala, ele tem um plano pessoal. Ele é filho de sacerdote, o que significa que ele está se preparando para ser. Vocês vão falar comigo ou não? Ele está se preparando para ser? Ou seja, ainda que o coração queimasse por o que Jeremias falava, ele tem um plano pessoal. Posso ministrar algo? Posso ministrar algo? Acho interessante, porque algumas vezes Deus vai nos dando corda para a gente continuar investindo em um plano que nunca vai dar certo. Vocês não dão glória agora? Porque desde o nascimento até o 25º ano, são 25 anos. Quantos anos? Estudando para uma coisa que ele não vai fazer. Aprendendo algo que ele não vai exercer. Vendo um sacrifício que ele não vai realizar. Começando uma carreira que ele nunca vai entrar. Acho que você não me ouve. E eu fiquei perguntando, Deus, por que manter esse menino lá? Quero lembrar vocês que se tem Jeremias gritando nas ruas, tinha alguém orando no templo? Vocês não estão aqui. Quem é que está orando no templo? Abacuque. Você não me ouve. Abacuque não é um profeta que prega ao povo. Abacuque é um profeta que pega o problema do povo e leva até Deus. A briga de Abacuque toda é com Deus. O Senhor não está vendo? O Senhor me faz ver e o Senhor não vai fazer nada? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? Por isso vou me pôr na torre de vigia para ver o que o Senhor me dirá. E que resposta tu darás à minha queixa? Eu acho que você não me ouviu. Gente que quer resistência tem que aprender que o lugar onde se aprende a resistir é
exatamente na oração. Se você não tem força para esperar Deus falar, quanto mais qualquer outra coisa aí, eu queria alguém comigo agora. Como que faz com uma geração que quer pregar, mas não consegue esperar Deus falar na oração? Vai viver de chat GPT? Não. Eu não quero esboço de informática. Eu quero palavra que vem do joelho. Eu queria alguém comigo aqui. Alguém recebe o que eu estou pregando? Mas depois de 25 anos, quantos anos? 25 anos, quantos anos? Literalmente tudo desmorona. Acho que você não me ouviu. Eu estou dizendo que a cidade é levada cativa e invadida pelo exército da Babilônia. Presta atenção em mim. Eu não vou te dar tantos dados históricos. Eu quero que você entenda o que eu estou ministrando. E a cidade é invadida, Jerusalém é invadida e é levado Ezequiel. Acho que você não me ouve. Por quê? Porque não está só levando Ezequiel, mas desmoronando o projeto pessoal dele. Eu estou dizendo que Deus não vai te colocar na agenda dele até você aceitar que ele vai frustrar a sua. Vocês colocaram o nome de resistência. E a primeira coisa é que, se vocês quiserem resistência, de vez em quando Deus vai riscar a agenda de vocês sem avisar. Mas meu Deus, não deu certo? Não deu. Então aquilo que eu fiz ficará perdido? Não. Eu sei como conectar cada fase da sua vida. Eu acho que vocês não me ouvem. Eu vou dizer de novo. Deus sabe como conectar cada fase da sua vida. Esse lado da glória eu vou pregar para vocês. Vou dar um exemplo de como Deus sabe conectar cada fase da sua vida. Deus pegou um menino que nasceu e colocou um nome, e colocou ele dentro do palácio. O nome dele é Moisés. Então ele vai ficar 40 anos no palácio. Quantos anos no palácio? Ele vai aprender tudo sobre reino. 40 anos depois, ele vai fugir para o deserto e vai ficar junto com um homem chamado Jetro. Esse homem era sacerdote. Então ele vai aprender sobre sacerdócio. Não me ouviram? Deus, quando disse que levantaria um povo, que esse povo seria um povo de reino e sacerdote. Como esse povo vai ser um povo de reino e sacerdócio, se o líder desse povo não souber sobre reino e sacerdócio? Então Deus teve que investir 40 anos nele, sobre reino. Aprende sobre reino, porque o meu povo não pode ter mentalidade de escravo, tem que ter mentalidade de rei. Mas o meu povo também não pode ser imperialista. O meu povo também tem que aprender a servir. Fica 40 anos com Jetro, aprendendo a cuidar de ovelhas. Eu estou investindo nele. Reino e sacerdote. Eu vim ministrar a palavra, que tudo que você achou que era problema era apenas investimento para um tempo certo. Eu estou liberando uma palavra, porque Ezequiel vai ser levado para os rios da Babilônia. Eu não tenho tempo para explicar isso, mas olhe para mim, deixa eu explicar isso. O Senhor me autoriza. Olhe para mim. Rios da Babilônia é muito estranho do meu jeito de falar estranho. Por quê? Por que é muito estranho? Porque Babilônia não tem rio. Tem o poderoso rio Eufrates, mas dentro da Babilônia não tem rio. Mas pastor, e o rio Quebar? Não é rio, é um canal artificial que a engenharia babilônica fez para irrigar todo o império babilônico. Vocês não me ouviram? É por isso que o tempo todo o texto contrasta Rio Quebar, porque Rio Quebar é estar de frente com uma provisão humana, mas que não te sustenta, que não dura para sempre, é apenas alimentada para um sistema. É por isso que o livro de Ezequiel começa com o Rio Quebar, mas termina com o rio que vem do altar. Não me entenderam? Eu vou pregar até alguém receber. E essa palavra é para vocês. O sistema desse mundo, Rio Quebar. O governo desse mundo, Rio Quebar. As influências desse mundo, Rio Quebar. Qualquer coisa que esse mundo pode nos dar, pode ser bom, pode ser importante, mas não é destino, é passageiro. E o que é que vem e não vai embora? É o rio que vem do altar. Ele não começa como cachoeira, ele começa como fio de água, mas quando menos você imagina, tem água no tornozelo, tem água no joelho, tem água na cintura. Eu acho que esta noite na ADCEP, aqui não tem rio Quebar, aqui tem rio que
esse rio. Levante as duas mãos e dê o maior brado de glória por um minuto. Segura. Olhe para mim que eu vou encerrar. Me dê atenção. 5 anos de frustração. Quantos anos? Falem comigo, quantos anos? 5 anos. Sem Deus falar? Sem Deus falar? Olhe para mim. Eu tenho que pregar isso a vocês. Frustração é o solo da resistência. Vou dizer isso. Se você não sabe lidar com frustração, Deus vai te colocar naquela grande porta de empresa. Você não consegue lidar com o não dos seus pais? Vocês ninguém na glória agora? É por isso que temos uma geração tão cheia de exigências para tudo. Se for para pregar, tem que ser tal lugar, tem que ser tanto. É perto do aeroporto? Porque senão eu vou ver. Olha, que interessante. Imagine se Jesus fosse ver a distância entre o céu e a terra para me salvar. Vocês não estão aqui? Tenho problemas com a nossa geração. Porque quem vive de exigências é alguém que não foi curado das frustrações. Eu não faço para homem, eu faço para Deus. Nem sempre vai dar certo, nem sempre vai ser como eu queria. De vez em quando vou ter que fugir da cidade dentro de um cesto. Mas quem me chamou foi Ele, quem me protege é Ele, quem me manda é Ele. Oh, eu queria alguém comigo aqui. 5 anos depois, quantos anos? Eu queria alguém para receber o que eu estou pregando. Como que Deus faz você superar a frustração? Olha para alguém. Vai 3. Minha língua é presa. Vai 3. Olha para 3 pessoas. Tem que ser 3. E diga para alguém, sabe como você vai superar a frustração? Se vocês não der aleluia agora, eu vou embora. Sabe como você vai superar a frustração? Pela revelação. Eu acho que vocês não me ouviram. Como é que você deixa a frustração de lado? Quando você para de olhar para o problema em que está, para a situação que está, os soldados que ficam zombando, tira a harpa do salgueiro e canta. Quando você para de olhar aqui embaixo e você olha para cima, os céus se abriram e eu vi visões de Deus. Eu queria alguém para dar glória agora. Se não der aleluia, eu vou embora. Onde que Deus viu? Onde que Ezequiel viu Deus? Pastor Eliseu, onde foi que Ezequiel viu Deus? David, Ezequiel não viu Deus no milagre. Ezequiel não viu Deus na porta. A Bíblia diz que Ezequiel viu uma tempestade de fogo. E quem estava lá? Eu vim de São Paulo só para dizer: sabe quem está nessa tempestade de fogo? É Deus que está no meio disso. Alguém levante as 2 mãos para receber. O que era para ser problema vai ser chamado. O que era para te matar, eu vou usar para te revelar. Diga bem forte comigo. Diga: Ezequiel viu. Não, muita gente e pouca voz. Eu já vou encerrar. Diga: Ezequiel viu. Olha para alguém e diga: não foi todo mundo que viu. Diga: foi ele que viu. Diga: sabe por que foi ele que viu? Diga: porque quem estava sendo trabalhado era ele. Eu acho que você não me ouviu. Acho interessante que as pessoas querem o meu resultado, mas não querem o meu processo. Elas ficam perguntando: como que faz para ter igreja assim, para pregar assim, para cantar assim, para ser próspero assim? A minha resposta é essa: deixa Deus te desmoronar para Ele te reconstruir de novo. Eu queria alguém comigo aqui. Eu acho que você não me ouviu. Não foi todo mundo que viu. Quem viu foi ele. Eu vou pregar até alguém receber. Você descobre que é resistente quando começa a ver o que ninguém vê. E todo mundo diz: tá louco.
Mas você diz: eu sei o quem eu tenho crido, e eu sei o que eu estou vendo. Agora receba o que eu estou pregando. O que foi que ele viu? Eu não tenho tempo. O que foi que ele viu? Ele viu seres viventes. Esses seres viventes tinham 4 rostos. Olha para mim. Junto com os seres viventes, ele viu 2 estruturas. Olha para mim. Ele viu estruturas de roda. Era uma roda dentro da outra roda. Não me ouviram? Uma roda dentro da outra roda. Deus estava dizendo: eu quero que você aprenda uma coisa, é que resistência tem a ver com alinhamento, e aquilo que eu vou fazer para permanecer não pode ficar desalinhado. É roda dentro de roda, é roda dentro de roda, é roda dentro de roda. Vou liberar para quem quer. Deus diz: eu vou movimentar, mas antes de movimentar eu vou alinhar. Tudo que tiver desalinhado, tudo que tiver debaixo do tapete, tudo que tiver como armadilha do inimigo, é melhor bater em retirada, porque vai ser roda dentro de roda. Eu acho que você não me ouviu. Não vai ter 2 visões, não vai ter 2 falas, não vai ter fofoca, nem murmuração, porque eu te dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. É roda dentro de roda. Quem quiser, levante as 2 mãos, pois eu vim dizer que o tempo do alinhamento está descendo nessa casa para alguém daqui. É roda dentro de roda. Balança, alguém fala: vai ficar parado ou vai entrar na roda? É roda. Vão receber o que eu estou pregando, porque todo espírito de comparação não vai atingir essa geração. Nós não temos tempo para ficar se comparando. Viu quem fez mais? Viu quem fez menos? Porque aqui é roda desalinhada. Aqui não. Aqui é roda dentro de roda. É roda dentro de roda. Não me entenderam? O que é roda dentro de roda? Um prega, outro canta, outro serve, outro abre a porta, outro atende, outro ajuda, e o reino avança. Se não der glória, eu vou embora. Não é o espírito que vai aonde a roda vai, é a roda que vai aonde o espírito vai. Não é a gente que faz estrutura para o espírito vir, é o espírito que vai e a gente coloca onde ele mandar. Eu vou liberar uma palavra, e a palavra é: chega do Brasil fica fazendo evento atrás de evento para acompanhar o espírito. Não é o espírito que tem que vir, ele já está. É a gente que tem que acompanhar. Aonde ele vai, a gente vai. Aonde ele vai, a gente vai. Quem quiser receber, levante as 2 mãos. Eu vim liberar para quem quer. Ele vai te dar resistência para te empurrar. Mills, só um pouco de retorno, Mills. Quando ele viu a revelação, uma roda dentro de roda, olha para mim, ele cai de joelho. Eu vim pregar sobre resistência. Olha para mim. É muito natural, quando Deus revelar o que Ele quer de você, que você caia de joelhos e diga: para mim não. Ezequiel caiu de joelhos e não tinha força para ficar em pé. Mas eu não estou pregando sobre resistência? Se vocês não derem aleluia, eu vou embora. Está escrito lá que quando eu não tinha força para me levantar, o chamado que Deus deu a ele é para ficar de pé.
Mas ele não tem como ficar em pé. Então, uma voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Eu não tenho condições. Queria alguém para receber agora? E o Espírito entrou em mim. E o Espírito me levantou. Nós não seremos levantados pelo sistema humano. Sabe por que vai permanecer? Porque quem entrou o Espírito, quem levantou o Espírito, quem sustenta o Espírito. Levante as duas mãos quem quer. Tem uma geração que é o Espírito que está levantando. As portas do inferno não vai prevalecer. Só quem quer ser levantado pelo Espírito faz alguma coisa, Decep. E nos próximos 3 minutos enche esse lugar de glória. E o Espírito entrou, e o Espírito levantou, e o Espírito entrou, e o Espírito levantou. Eu queria 33 comigo. E o Espírito entrou, e o Espírito levantou, e o Espírito entrou, e o Espírito levantou, e o Espírito entrou. Entra Espírito, entra Espírito, entra Espírito, entra Espírito. E o Espírito entrou. Me perdoe ser chato, pastora, me perdoe ser chato, mas é você que sabe. Vai ver Davi dançando ou vai sair da janela, Mical? Eu não tenho tempo pra ver ninguém dançando. Eu vou dançar junto, eu vou pular junto. Tem alguém? Eu queria 30 comigo agora. Eu vou liberar uma palavra. Quem quer, levante as duas mãos. Aonde tiver alguém com duas mãos levantadas, eu lhe peço humildemente: sopra, sopra. E o Espírito levantou. O diabo falou: esse ano ele não passa, esse ano ela não passa. O Espírito levantou, o Espírito levantou, o Espírito me levantou. Vai! E me levou. Levante as tuas mãos. Se você puder e quiser, fique em pé. Levante as tuas mãos. Eu sinto que algo vai acontecer neste santuário. Eu vou repetir porque Deus me manda repetir. E o Espírito me levantou, e o Espírito me levantou, e o Espírito entrou, e o Espírito me levantou, e o Espírito me levantou, e o Espírito me levou, 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 e o Espírito me levou. Levante as duas mãos. Eu vou entrar no meio deles. E o Espírito me levou, e o Espírito me levou, e o Espírito me levou. Deixa o Espírito levar, deixa o Espírito levar, deixa o Espírito levar. Leva, 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 leva. Ai, ai, leva, 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 leva,
leva, leva, leva, Xende, Kende, leva o Xei, leva, 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 leva. E o Espírito me levantou, e o Espírito me levou, e o Espírito me levantou, e o Espírito me levou, e o Espírito me levantou, e o Espírito me levou. Eu queria alguém para marchar comigo agora. Vem, 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 vem. E o Espírito me levantou e me levou. Eu quero continuar pregando, mas o Espírito me segura. Eu estou trêmulo. Se tem alguma geração aqui que quer ser levada e empurrada pelo Espírito, eu lhe convido a correr para o altar agora. E eu estou trêmulo. Aonde você estiver, toda a igreja levante as mãos agora. É muito sério o que vai acontecer agora. E o Espírito me levantou, e o Espírito me levou. Xandagabarra. Meu Deus, meu Deus. E o Espírito me levantou, 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 e o Espírito me levou, e o Espírito me levantou. Tem muita glória nessa casa, e o Espírito me levantou, e o Espírito me levou. E o Espírito me levantou. Levanta, 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 levanta. Vai! Levantem as mãos pra cá. Toda a igreja levante as mãos. A glória tomou conta em todo lugar. E o Espírito me levantou. 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 Alguém segure ela. Ela será tomada pelo Espírito Santo. E o Espírito me levantou. E ele me levou. Seja tomada agora. Mais. E o Espírito me levantou. E o Espírito me levou. E o Espírito me levantou. E ele me levou. Vem, vem, vem. De adoração agora. Eu não prego onde o Espírito manda. É ele quem vai mandar. Vem, vem, vem. Alguém me ajude com essa moça. Eu quebro resistências na tua mente. E eu te provo que eu também tenho planos para ti. O meu Espírito te toma.
agora. E ele me falou para não tocar em ti, para que você não pense, não, isso é alguma coisa, não é sobre mim. E o Espírito sopra sobre ti, até que ela seja completamente tomada agora. Mais. Todas as resistências serão quebradas, para que você nunca mais duvide que eu cuido e sustento quem eu chamo. Seja tomada pelo vento do Espírito. Olhe para mim. Olhe para mim. O Espírito me levantou e me levou e me deu um livro para comer. O livro era escrito por dentro e por fora. Ele me deu um livro não para ler. Ele me deu um livro para... Você pode ler o livro e ainda não ter ele dentro de você. Você pode pregar o livro e ainda não ter ele dentro de você. Resistência não é o tanto de mensagem que você ouve, é o tanto de mensagem que entra e pratica. O livro tem ai, lamento e choro. Mas estranhamente, quando eu comi o livro, na minha boca tinha mel. Se você suportar o lamento e o choro, eu vou fazer você comer o mel que está escondido de dentro disso. Acho que vocês não me ouvem. Sempre por trás do choro vai ter mel. Deus sabe que a gente não aguentaria se fosse só lágrimas. Deus sabe que a gente não aguentaria se fosse só choro. Deus sabe que a gente não aguentaria se fosse só palavras de desânimo. Ele sabe como extrair mel de rocha. Ele sabe como, no meio da lágrima, ter uma doçura escondida. Mas sabe por que eu vou te dar para você comer esse livro? Porque eu tenho que trabalhar no teu semblante. Eu vou te dar rosto de diamante. O que é rosto de diamante? Você achou que todo mundo vai gostar de você? Você achou que num movimento de glória desse, todo mundo iria aplaudir esta casa com tudo que Deus tem feito? Não. Lógico que não. Mas eu não te chamei para ser refém do que os outros pensam ou dizem. Por isso, se você estiver cheio do meu livro, nenhuma outra opinião vai ter lugar na sua vida. O coração de carne, mas rosto de diamante. Se Deus não tivesse te dado um rosto de diamante ao Senhor e à pastora, sabe o que é rosto de diamante? Estão acabando contigo e você está assim. Estão te elogiando e você está assim. Porque eu não vou ficar deprimido com as críticas e nem vou me perder com os elogios. Rosto de diamante.
Se você não tiver rosto de diamante, você não aguenta naquela empresa. Se você não tiver rosto de diamante, você não aguenta ficar no casamento. Tem que ter rosto de diamante. Olhe para mim, eu sei o que é ter rosto de diamante. Eu sei o que me disseram, que tudo ia dar errado na minha vida. Um menino autista, de uma casa problemática, de um irmão assassinado, de um casamento totalmente complicado. Mas Deus me disse: eu estou te chamando para resistência. Eu vou te dar rosto de diamante. E o Espírito me levou, e eu fui na amargura do meu espírito. Essa é uma das frases que mais me impacta. Eu pensei que ele diria: e eu fui na alegria do meu espírito. Mas ele diz: eu fui na amargura do meu espírito. Porque acredite, já teve dia que a gente pregou na amargura, a gente atendeu na amargura, a gente pastoreou na amargura, mas nós não deixamos a amargura virar raiz. Por qual razão? Porque embora eu atendi amargurado, eu tenho resistência o suficiente para não deixar a amargura virar raiz. Eu vou te dar resistência o suficiente para você não bater na rocha. Você vai falar a rocha, porque eu já liberei água. Como é que eu não me perdi nas emoções? Porque a mão do Senhor era muito forte sobre mim. Eu disse: não aguento mais. Deus me disse: se você olhar para trás, você vai ver que as rodas te acompanham. Se você olhar para frente, você vai ver que tem querubins e glória. Se você olhar para dentro, o meu rolo está dentro de você. Se você olhar para cima, a minha mão é muito forte sobre ti. Olhe para mim. Por causa do tema de vocês, eu fiquei 2 dias sem dormir com muito prazer. E Deus me disse muito forte: eu quero que você guarde isso. Deus não está nos chamando para sucesso. Deus está nos chamando para resistência. O nosso sucesso vai ser não parar. Dê as mãos a alguém. Você pode, todos dê as mãos a alguém. O Espírito flui com resistência agora. Toda a igreja dê a mão a alguém, eu entrego o microfone. É muito sério. Feche os olhos. Alguns falarão em línguas pela primeira vez. Outros serão tomados pelo Espírito. Aonde você estiver, feche os olhos. Toda a igreja agora. O Senhor me diz: eu estou derramando sobre eles resistência. Vale de ossos secos vai reviver. Nos próximos minutos, o nome dessa casa não será só ADCEP, será a Igreja da Resistência. Seja tomado agora pela glória. Agora. Vem glória. Vem. Nos próximos minutos. Se você fala em outras línguas, vai comigo. Vem glória. Toma esse lugar. Vai.